assim, pior que eu vou usar é pior que Boa noite a todos os presentes, boa noite aos internautas, boa noite aos meus colegas vereadores. Boa noite aos ouvintes da Rádio Difusora. Nosso programa no sábado é uma audiência excelente. Um abraço ao nosso amigo Rony Santos. Sobre a proteção de Deus e havendo número regimental, declaro aberta a 15ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Bom Despacho. Convido a todos os presentes para que, em pé, possamos ouvir o hino nacional brasileiro. Com a ausência momentânea da vereadora Maria Clésia de Oliveira, justificada, que deve atrasar um pouco, eu vou solicitar ao vice-presidente da mesa, doutor Fernando, que faça a chamada dos vereadores.
Uma boa noite, em primeiro lugar, a todos os presentes, boa noite aos colegas vereadores e boa noite a todos que estão nos assistindo através da internet neste momento. José Ivo, vereador José Ivo. Presente. Desculpa, eu saí da ordem aqui. Carlos Roberto Gontijo. Presente. João Maurício da Silva. Presente. Fernando Becker Lamonier, presente. Maria Clésia de Oliveira, já foi justificada aqui a ausência pelo presidente. Senhor Mauro Salviano Silva. Presente. Pedro Paula Paiva. Presente. Ricardo Lúcio de Alvarenga. Presente. Roberto Alves Cordeiro. Presente. Gostaria de convidar o segundo secretário, o vereador Roberto Alves Cordeiro, para compor a mesa até a chegada da nossa colega vereadora Keké. Solicito ao vice-presidente, o vereador Dr. Fernando Pediatra, que faça a leitura das correspondências recebidas. Desculpa, doutor Fernando. Coloco em discussão a ata da sessão anterior, lida durante a reunião conjunta das comissões permanentes da Câmara Municipal de Bom Despacho. Ata aprovada. Agora sim, doutor, eu gostaria que o senhor fizesse as leituras das correspondências recebidas. Pois não, presidente. Convite. A Prefeitura Municipal de Bom Despacho, por meio da Secretaria de Educação, convida para o lançamento do projeto de reforma da Escola Municipal Coronel Praxedes. Ocorrerá no dia 27 de maio, às 18 horas, na Escola Coronel Praxedes, a Rua Miguel Dias, número 40, Centro. Comandante da 7ª Região da Polícia Militar de Minas Gerais, Coronel Eduardo Campos de Paulo, o comandante do 7º Batalhão de Polícia Militar, Tenente Coronel Wagner Soares Santana, e os formandos sentir-se-ão honrados com a presença de Vossa Senhoria e família às solenidades de formatura do curso especial de formação de sargentos de 2014. Programação será no dia 28 de maio, um culto em ação de graças, às 19h30, na Igreja Assembleia de Deus, na Rua Olegário Maciel, Centro, Bom Despacho. Dia 28 de maio, missa em ação das graças, às 19 horas, na Igreja Matriz de Santa Efigênia, na Rua Gustavo Capanema, Vila Militar, Bom Despacho. E no dia 29, às 16h30, será a formatura, no local Pátio do 7º Batalhão da Polícia Militar, Alameda Coronel Fulgêncio, Vila Militar, Bom Despacho, Minas Gerais. A Sua Excelência, senhor presidente da Câmara Municipal, vereador João Maurício da Silva, ofício da Prefeitura Municipal de Bom Despacho. Senhor presidente, encaminho em anexo nos termos do parágrafo 1º do artigo 66 da Constituição da República e também do artigo 78, inciso 2, artigo 87, 6º da Lei Orgânica do Município de Bom Despacho, mensagem de veto integral à proposição de lei número 34, que dispõe sobre a fixação de cartazes em clubes, associações desportivas e recreativas, recomendando o uso do filtro solar a seus frequentadores. No Brasil, os protetores solares são registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, na Anvisa, como cosméticos, e não como agente de proteção à saúde. Por isto, é temerário que uma lei municipal se proponha a adotá-los como método de prevenção de câncer. Além disto, é bem sabido que o uso de protetor solar tem contribuído para o aumento das doenças associadas à falta de vitamina D. Com a falta de vitamina D, advém o raquitismo, baixa densidade óssea, diminuição da altura das crianças em fase de desenvolvimento, osteoporose, deficiência de mineralização da matriz de colágeno, aumento do risco de fraturas, fraqueza muscular, dor nos ossos e músculos e sintomas semelhantes ao da fibromialgia, síndrome da fadiga crônica e miosite. Demais razões encontram-se anexas, presidente. Ofício número 70 de 2014. Convite para as comemorações esportivas dos 102 anos de Bom Despacho. Senhor presidente, a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Esportes e Lazer, convida os vereadores para prestigiar o torneio de futsal, dia 1º de junho, no período de 26 a 30 de maio de 2014,
Isso, no período de 26 a 30 de maio de 2014, de 19h30 às 22 horas, no Poliesportivo da Escola Estadual Miguel Gontijo. Convida também para prestigiar a segunda Copa VAP de voleibol, de quarteto, nos dias 31 de maio e 1º de junho, no Poliesportivo da Escola Estadual Miguel Gontijo. Ressalta a realização do jogo de futebol de campo entre a Seleção Mineira Master e a Seleção de Veteranos de Bom Despacho, no dia 1º de junho de 2014, às 16 horas, no estádio Chico Marques, campo da Associação. Secretária Municipal de Esportes, Roberta Fabiana Neves. Convida para as solenidades comemorativas do 102º aniversário da cidade. Senhor Presidente, de ordem do senhor Prefeito Fernando Cabral, convido Vossa Excelência para participar das solenidades comemorativas do 102º aniversário de Bom Despacho. A cerimônia terá início às 8 horas, com o hasteamento do Pavilhão Nacional da Praça da Matriz. Em seguida, as autoridades seguirão até o Palanque, de onde acompanharão o desfile cívico-militar. Ofício da 7ª Região da Polícia Militar. Assunto: dados solicitados. Excelentíssimo senhor Presidente da Câmara Municipal de Bom Despacho, cientifico Vossa Excelência que atualmente a divulgação de dados alusivos às estatísticas criminais e os perfis dos municípios de Minas Gerais são fornecidos pela Secretaria de Defesa Social e estão disponíveis no endereço www.mapaderesultados.mg.gov.br. No que tange aos dados inerentes ao quantitativo de viaturas e ao efetivo policial, por se tratar de informação reservada referente à segurança pública, orientamos Vossa Excelência a procurar diretamente o comando do 7º Batalhão de Polícia Militar, caso necessite de maiores informações. Comandante da 7ª Região da Polícia, Coronel Eduardo Campos de Paulo. Correspondência do Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Bom Despacho, BDPrev. Ofício número 193. Excelentíssimo senhor vereador João Maurício da Silva, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, com os nossos cumprimentos, viemos enviar o presente edital e solicitar a divulgação do mesmo, com leitura em plenário, se for possível, para que mais servidores tomem conhecimento da eleição e se sintam incentivados a participar do processo. Edital de convocação número 1 de 2014 do BDPrev. O Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Bom Despacho, seu presidente, vem convocar os servidores públicos efetivos, os aposentados e também os pensionistas do município para a eleição de seus representantes nos conselhos administrativo e fiscal do órgão para o mandato com início em 17 de junho de 2014, terminando dia 31 de dezembro de 2015. Cada segmento, servidor ativo e também inativo, elegerá um membro efetivo e um suplente, através do voto direto e secreto, para compor o Conselho Administrativo. Para o Conselho Fiscal, será eleito um titular e um suplente, podendo ser servidor ativo, inativo ou pensionista. O candidato mais bem votado será indicado como titular, e o segundo colocado será o seu suplente. A eleição será realizada na sede do BDPrev, na Vila Chico Marques, número 73, Centro, no dia 3 de junho de 2014. Então, a eleição do BDPrev, dia 3 de junho de 2014, das 12h30 até as 17 horas. O servidor ativo ou inativo que se interessar em candidatar deverá efetuar sua inscrição na sede do Instituto até as 17 horas do dia 2 de junho do corrente. Antônio Zeferino dos Santos, Bom Despacho, 22 de maio de 2014. E a última correspondência desta noite, também do BDPrev, solicita a indicação de conselheiros. Excelentíssimo senhor vereador João Maurício da Silva, presidente da Câmara Municipal de Bom Despacho. Com os nossos cumprimentos, vimos solicitar a indicação dos representantes dessa egrégia Câmara Municipal nos conselhos administrativo e fiscal do BDPrev. Nos termos da Lei Complementar número 1 de 2005, com a redação dada pela Lei Complementar número 34 de 2014, essa casa deverá indicar um membro efetivo e também um suplente para cada órgão, entre os servidores ativos, inativos ou pensionistas. Os indicados para os conselhos fiscal, para o Conselho Fiscal, deverão ser do quadro dos servidores ativos. No momento, a Câmara Municipal é representada pelos servidores José Adélio da Costa,
Márcia Alexandrina da Silva e Adilson José da Silva Xavier e Marinete Martinez de Andrade, que possuem mandato até dia 16 de junho de 2014 e também poderão ser reconduzidos a critério dessa Casa. Finalmente, solicitamos que a indicação seja feita através de ofício até este Instituto até o dia 30 de maio de 2014, para que o decreto de nomeação seja elaborado em tempo hábil. Sem mais para o momento, renovamos os nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Antônio Zeferino dos Santos, presidente do BDB. Gostaria de agradecer ao vereador Dr. Fernando Pediato pela leitura das correspondências. Muito obrigado. Passaremos agora aos projetos apresentados. Projeto de Lei número 41 de 2014, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Câmara Municipal de Modesto Baixo. Esse projeto será encaminhado para a sala de comissões para estudo e parecer. Passaremos agora à tribuna livre. Hoje, a nossa primeira inscrita é a senhora Sandra Maria Andrade. Endereço: Avenida Raquel Paiva, 520, bairro Ana Rosa. Assunto: lei que reserva cota para negros em concurso público. Senhora Sandra. Boa noite, senhora Sandra. É um prazer tê-la aqui com a gente. Boa noite a todos, os vereadores, a todos os presentes. Bom, eu estou aqui presente hoje, porque na sessão anterior, né, a gente. Eu estou aqui presente hoje porque numa audiência anterior a essa, né, parece que foi apresentado um projeto de lei sobre as cotas aqui nessa casa. Eu não estava presente, claro, por isso eu estou aqui hoje, porque parece que fiquei sabendo que os vereadores não estavam sabendo sobre essa lei. Então, eu pedi para mim, vim apresentar para vocês que a lei está no site, a lei saiu em 2012, 29 de agosto de 2012, essa lei das cotas para negros, índios, pardos na educação. E eu gostaria que vocês dessem uma lei e apreciassem, porque nós também não somos a favor de cotas, mas infelizmente, no nosso país nós temos o racismo velado. Porque se não for através das cotas, não é porque nós não somos inteligentes. A gente não consegue ingressar na educação superior. Então, esse processo das cotas foi muito doloroso para a gente aprovar. E eu gostaria que vocês lessem essa lei, que é a lei que tem o decreto 7.824, de outubro de 2011, e a lei foi sancionada em agosto de 2012. Nós gostaríamos de pedir aos vereadores que apreciassem e votassem sim a favor das cotas, porque infelizmente o racismo existe sim e é velado. E nossos jovens, que hoje nós temos na comunidade, estão indo embora para Belo Horizonte por não ter oportunidade dentro do nosso município. Então, eu gostaria que vocês fizessem essa leitura. Isso não é benefício para os negros nem para índios. Isso é uma reparação histórica. Se nós tivéssemos tido oportunidade antes, nós não precisaríamos estar lutando agora para garantir leis específicas para negros e índios. E também eu trouxe alguns guias de políticas públicas específicas para as comunidades quilombolas e indígenas.
Eu pedi a minha mãe que trouxesse anteriormente, fez um kit. Eu não sei se ela entregou, se vocês viram. Porque nós estamos... Eu não sou política, eu sou de um ativista de movimento social. Então a gente está junto com os outros movimentos lutando para a gente conseguir as políticas específicas para o nosso povo. E se existisse realmente a igualdade, nós não precisaríamos estar nessa luta. Vocês não sei se vocês estão acompanhando esse processo, que é de comunidade indígena e que não moram, não são invadidos, expulsos dos seus territórios. Nós não queremos terra de ninguém, queremos permanecer onde estamos, mas com dignidade e direitos de expressar a nossa cultura e o nosso modo de viver, que é diferenciado e coletivo. Então é por isso que eu gostaria que vocês apreciassem um pouco mais e lessem também os guias de políticas específicas. Nós, com muita luta, conseguimos, no governo federal, aprovar as propostas específicas para esse tipo de população. Não que nós queremos ser diferentes, mas se não for assim, nós não conseguimos. Não é falta de capacidade, porque nós estudamos, temos estudantes, tem gente que nós temos estudante que está em Poder Horizonte, formou e aqui emprego. Vocês podem estar vendo aí, gente. Olha na praça, quantos negros tem nas lojas trabalhando. Olha nos bancos. Supermercado, que é difícil. Supermercado é mais popular. Nós não conseguimos umas vagas para os nossos meninos. Por quê? Por causa da cor da pele. Então, se nós não tivermos as políticas específicas diferenciadas, nós vamos continuar nesse patamar e os meninos indo para a marginalidade e morrendo como muitos estão, por falta de oportunidade. Então, essa é a minha fala. Eu gostaria que vocês apreciassem bem essa lei das contas. Obrigada. Primeiramente, nós que agradecemos a senhora pela participação da tribuna, Sandra. E antes de fazer qualquer comentário, eu gostaria de agradecer ao segundo secretário, o vereador Roberto Cordeiro, que se fez presente aqui na mesa, junto, no lugar da vereadora Maria Clésia de Andrade, que estava fora, mas peço à vereadora que retorne ao seu lugar e agradecendo a presença do Roberto Cordeiro, que compôs a mesa com a gente. Muito obrigado, vereador Roberto Cordeiro. Gostaria de convidar a segunda escrita Maria das Graças Epifânio Silva, residente Avenida Raquel Paiva, bairro Vila Rosa. Assunto: lei que reserva cota para negros em concurso público. Boa noite a todos e a todas que estão presentes. Boa noite ao público que está presente. Continuamos falando das cotas. Sabe? Vou fazer uma declaração para todos aqui, porque às vezes acontece as coisas com a gente fica calado. Porque às vezes a gente fica com vergonha de ter acontecido com a gente. E a minha filha ficou sem estudar aqui em Bom Despacho 1 ano por preconceito. De uma professora que usou de racismo para dentro da escola e eu não tive um amparo para me poder correr atrás dos meus direitos. Até mesmo, por isso que eu acho que a gente tem que saber dos direitos da gente, correr atrás, porque quando acontece umas coisas dessas com a gente não pode deixar passar. E, infelizmente, minha filha perdeu 1 ano por preconceito. E os policiais que foram fazer a ocorrência, infelizmente, um morreu na estrada, vindo de Belo Horizonte. E, infelizmente, também ela foi amparada por pessoas que tinham um cargo maior dentro da delegacia. Então, isso aconteceu comigo dentro de Bom Despacho. Então, eu não acho que o negro, ele ganhando cota, ele se desmerece, não. Porque tudo que fala, o negro, ele que lutou pelo Brasil, o negro trabalhou isso aqui, mas quando fala que vai beneficiar de alguma coisa, todo mundo fica com o pé atrás.
Então, às vezes, acontecem as coisas com ele e todo mundo finge que não vê. Então, é por isso que eu sou a favor da escola assim. Mas não é porque ela fala assim, nós somos inteligentes, nós somos mais inteligentes ou menos inteligentes, não. Porque a inteligência nós temos sim, então nós não temos a nossa oportunidade. Então, hoje eu achei que eu precisava de vir aqui para desabafar aqui, porque aqui é a casa do desabafo. Aqui é a casa que tem pessoas que vão lutar por nós. Então, era esse momento que eu precisava de estar aqui e falar isso. Então, por isso que eu estou aqui e agradeço a todos, né, por estar escutando o meu desabafo. Nós temos que agradecer a sua presença, mas das graças. E eu vou colocar, se algum vereador quiser se manifestar ao discurso tanto da Sandra como da Maria das Graças, eu vou abrir a palavra aos senhores vereadores. Que logo após a palavra, nós vamos entrar nos projetos. E o projeto das cotas está aqui para ser avaliado por vocês. Então, eu deixo aberta a palavra aos senhores vereadores. Aquele que quiser manifestar, está aberto. Com a palavra, o vereador Dr. Fernando Pediatra. Mais uma vez, cumprimentar a todos os presentes e me dirigir a Sandra e Maria das Graças, que fizeram aqui as suas colocações. Em primeiro lugar, agradecer pela presença, pela boa vontade que vocês tiveram em vir aqui dar o seu testemunho, Maria das Graças, passar um pouco da sua experiência, Sandra, para a gente. Realmente, quanto mais conhecimento a respeito do tema nós temos condições de tomar decisões mais adequadas. E eu vou minha palavra agora apenas para me solidarizar com você, Maria das Graças, porque é muito triste passar por isso. Eu imagino por uma situação de racismo. Isso é inaceitável. Inaceitável nós diferenciarmos alguma pessoa pela cor da sua pele. Eu acredito que nós todos somos iguais, e as crianças ainda mais, em cima de uma criança, o que é mais triste. Então eu me coloco no seu lugar, imagino o que você tenha sentido no momento, e você tenha a minha solidariedade em relação a este ponto específico das graças. É somente isso que eu gostaria de dizer. Ainda com a palavra aos vereadores. Então vamos passar agora aos projetos em tramitação. Projeto de Lei número 35 de 2014, de autoria do chefe do Executivo, que reserva cota de vagas para negros nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos temporários no âmbito da administração pública municipal. Leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer ao projeto de lei número 35 de 2014, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Analisado pelas comissões permanentes suprarreferidas, o projeto de lei número 35 de 2014, que reserva cota de vaga para negros no concurso público para provimento de cargos efetivos e empregos temporários no âmbito da administração pública municipal, direta e indireta. Após discussão e deliberação, concluímos por maioria de votos, tendo em contrário o voto do vereador Ricardo Lúcio de Alvarenga, pela inconstitucionalidade da proposição, requerendo sua análise pelo plenário nos termos do artigo 124 e seu parágrafo único. Sala de Comissões, 21 de maio de 2014. Vereadores Fernando Becker Vieira, Ricardo Lúcio de Alvarenga, Roberto Alves Cordeiro. Coloco o parecer da mencionada comissão em discussão.
Senhor presidente, Com a palavra, o vereador Ricardo Cruz de Alvarenga. senhor presidente, caro vereador João Maurício, membros da mesa, demais colegas presentes, público que nos assiste aqui no plenário e aqueles que nos acompanham pela TV Câmara, demais servidores dessa casa. Senhor presidente, o meu voto na comissão foi contrário ao parecer de inconstitucionalidade, tendo em vista que sou a favor do projeto que estabelece as cotas para negros em nosso município. E vou fazer a explicação por que sou favorável a esse projeto. Primeiramente, existe na história mundial e na história brasileira grandes momentos que marcaram a vida do nosso país. E aqui eu vou colocar dois deles que, sem desmerecimento dos outros movimentos, dos outros momentos históricos, eu teço como um dos mais importantes que a gente já estudou na história brasileira. Primeiro, a Inconfidência Mineira, que foi a luta pela liberdade do nosso país, capitaneada por um mineiro, Tiradentes, que foi descoberta a conspiração e todos conhecem a história como se deu. E o segundo momento é a abolição da escravatura, em 1888. Eu entendo que a abolição da escravatura foi um dos atos mais dignos da história da humanidade. Quem aqui, na sua infância, não acompanhou a novela Escrava Isaura e viu como os negros eram tratados? Naquela novela, refletiu um pouco daquilo que os negros sofreram até a abolição. Essa novela, Escrava Isaura, até hoje é um sucesso mundial. Foi das novelas mais vistas no planeta Terra, que retratou a covardia que eram feitas com negros. Posteriormente, estudando a história mundial, a gente vê no mundo inteiro a discriminação racial. Quem aqui não se lembra do apartheid na África do Sul, que teve como grande líder e foi preso por isso o Nelson Mandela, que depois foi presidente daquele país e acabou com o apartheid, que era a segregação, a divisão de negros e brancos. E a África do Sul, posteriormente isso, virou um grande país, um país de desenvolvimento, que deu até um chapéu no Brasil, pois a última Copa que foi na África do Sul, as obras ficaram prontas 6 meses antes do início da Copa. Então, vocês veem a importância desse país depois do regime do apartheid. Posteriormente, nós vimos talvez o maior país que tenha discriminação racial no planeta, não sei se posso dizer assim, que é os Estados Unidos da América. Que lá, com Martin Luther King e várias tribos e várias regiões onde tiveram também muita discriminação racial. E recentemente elegeu um presidente negro, dando uma resposta para a humanidade de que talvez não acabou o racismo na totalidade, mas o povo americano entendeu que não vale a pena esse tipo de discriminação. É claro que a gente cita a história, porque infelizmente, como a Sandra e a Maria das Graças colocou aqui, às vezes a discriminação está muito mais próxima da gente do que a gente imagina. Realmente, você vê negros
trabalhando nas lojas, nos bancos, na própria prefeitura, que é um grande exemplo disso, e além do projeto é para servidores municipais, a gente vê pouco o acesso de negros. Recentemente, a Câmara Municipal de São Paulo aprovou a lei que criando as cotas para negros. Agora, na semana passada, foi aprovado no plenário do Senado Federal um projeto de lei da presidente Dilma Rousseff, estabelecendo também as cotas para os negros nos concursos de âmbito federal. Eu não sei se ela já sancionou, mas como o projeto de autoria dela foi aprovado na Câmara e no Senado, obviamente ela irá sancionar, se já não o fez. Portanto, eu fazendo esse paralelo com a história, com o nosso povo, com os acontecimentos do dia a dia, e com relação ao parecer do nosso procurador jurídico, ao qual nós temos o maior estima e respeito, mas não concordo, a questão da inconstitucionalidade, ela ainda não foi julgada na sua totalidade, o Supremo ainda não se posicionou com relação a essa questão. Portanto, eu sou contrário ao parecer que foi apresentado pelos novos colegas vereadores e sou favorável ao projeto de lei que cria as cotas para o município municipal, tendo em vista várias outras cotas que nós já temos. E aqui citaria as cotas para mulheres se candidatarem. Isso foi porque o TSE, os nossos representantes, viram a necessidade, e realmente a política é representada por poucas mulheres. Ainda bem que nessa legislatura temos uma representante mulher, mas há várias legislaturas aqui nessa casa, o vereador Roberto testemunha, que nós não tínhamos uma representante do sexo feminino. Então criou-se também cotas para 20% dos candidatos sendo obrigados a completar, e cada ano que passa a legislação vai apertando mais. Antes permitia que ficasse branco, agora já é obrigado você a considerar todas, é necessário que estejam realmente inscritas as mulheres para disputarem. E mesmo assim, ainda a voz das mulheres é rouca ainda nos nossos parlamentos. Portanto, vendo essa necessidade de fazer esse resgate histórico e de fazer essa integração verdadeiramente no serviço público, eu sou favorável ao projeto de lei e contrário ao parecer da comissão. Muito obrigado, senhor presidente. Ainda em discussão o projeto de lei, o parecer da comissão do projeto de lei 35/2014. Com a palavra o vereador Roberto Montijo. Também gostaria de manifestar favorável à aprovação do projeto, portanto, contra o parecer, porque entendo que no Brasil, infelizmente, ainda existe discriminação, principalmente com a raça negra. Um país que foi criado às custas do suor, principalmente dos negros, no trabalho escravo, e o serviço mais pesado da nossa sociedade, e é uma raça que, infelizmente, a grande maioria ainda tem dificuldades de acesso à informação, tem dificuldades no sentido de tentar competir uma situação de igualdade com os demais. Eu entendo que trazer o negro para esses altos escalões da nossa administração pública, do servidor público da nossa cidade, é uma forma de valorizar quem sempre trabalhou por nós e quem lutou sempre dando seu suor e trabalho por nós aí. Ainda em discussão, parecer. Senhor presidente, Com a palavra o vereador Paulo. Ainda em discussão. Discussão, parecer. Senhor presidente, Com a palavra o vereador José Faria. sou a favor da decisão da comissão, uma vez que todos nós somos iguais perante a lei.
E eu não vou compactuar em voltar ao racismo, porque nós temos que acabar com o racismo. Isso, ao meu entender, estão querendo voltar ao racismo, coisa que nós estamos lutando para acabar com isso. Porque todos nós somos filhos de Deus, todos nós somos iguais. Por isso, eu sou favorável à decisão da comissão. Ainda em discussão, Senhor presidente, com a palavra, vereador Roberto Corrêa. eu também sou favorável à comissão também. Com a palavra, o vereador doutor Fernando Tejado. Em relação ao parecer das comissões, baseado no parecer jurídico, também estou de acordo com o parecer elaborado. Ainda em discussão, Senhor presidente, com a palavra, vereador Pedro Paulo Paiva. eu sou favorável às comissões porque já esse projeto já foi feito em Itaú de Betim, já teve esse concurso, já teve casos que foi derrubado no Tribunal de Justiça, no Supremo Tribunal de Justiça. Mas hoje, o projeto que foi votado na semana passada, na verdade, são 20% das cotas do negro e pardos. Então, eu vou esperar a decisão do Superior Tribunal para depois dar o meu parecer. Se é favorável, eu vou esperar a decisão do Supremo Tribunal de Justiça. Ainda em discussão, o parecer da Comissão de Legislação e Justiça Nacional. Encerrada essa discussão, eu vou colocar o parecer em votação. Só para orientar, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Ricardo Alencar. Só para orientar, aqueles que forem favoráveis às cotas dos negros vão votar contra o parecer, viu, senhor presidente? Essa orientação já foi dada na sala de comissões, senhor vereador. Eu vou fazer justiça ao projeto. Eu vou fazer a votação nominal, para que esteja justiça ao projeto. Eu vou chamar vereador por vereador, e aquele que for favorável ao parecer, permaneça como está. E o vereador que for contra o parecer, que se manifeste ficando de pé. Esclarecido? Coloco o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final em votação. Vou fazer nominalmente. Por favor, gostaria do livro chamado. Muito obrigado, irmão. Carlos Alberto Cotijo. Senhor presidente, como já me manifestei anteriormente, eu sou contra o parecer, portanto, favorável à aprovação dessa lei, que eu acho que é injusta e o merecimento que essa raça negra tem na nossa sociedade. Gostaria de pedir a Vossa Excelência que ficasse de pé. Muito obrigado, vereador. Fernando Becker Munier. Muito obrigado, senhor vereador. José Ivo de Faria. Muito obrigado, senhor vereador. Maria Eclésia de Oliveira. Muito obrigado, senhora vereadora. Mauro Salviano da Silva. Eu sou contra o parecer, sou a favor do projeto, sou a favor das contas dos negros. Levantar. Faça o favor de levantar, senhor Mauro. Muito obrigado, senhor vereador. Pedro Paulo Paiva. Muito obrigado, senhor vereador. Roberto Alves Cordeiro.
Muito obrigado, senhor vereador. Na contagem dos votos, Ricardo Lúcio de Alvarenga. Sou totalmente contrário ao parecer e favorável aos negros. Muito obrigado, senhor vereador. Seguindo o regimento, vou suspender a sessão por 10 minutos para que a Comissão de Obras, Transportes e Serviços Públicos delibere sobre a matéria. Eu estou suspendendo a sessão para a Comissão de Vereadores Quequer, Roberto e Zé, que vai fazer a análise. Desculpa, eu vou ter que refazer aqui, porque deu um empate. E hoje, o voto é do presidente da Câmara, João Maurício da Silva. Um voto de desempate. Vou fazer primeiro a minha consideração e votar em seguida. Gostaria de explicar aos meus colegas que estão aqui, e principalmente à minha raça negra, que eu também fui um dos mais discriminados durante todo esse tempo. E na minha quinta série, eu era o único aluno negro da sala. O único. E às vezes, gente, era difícil para mim entrar numa sala de aula. E eu estava na sala de aula e me sentia constrangido. Gostaria de falar que quando passou a novela Escrava de Isaura, cada cena que eu via, para mim era uma dificuldade enorme. Porque eu saía na rua e às vezes era chamado de negrinho. Para mim, não foi aquilo, para mim, era uma dor do coração. Alguns poucos negros, ainda na minha época, aqui em Godespar, a maioria da população branca, doía no meu coração. Várias vezes a gente estava com o branco e aqui existia um grupo social. Às vezes eu passava na porta e eu ouvia: aqui negro não pode entrar. Isso é preconceito. Isso dói na alma. Isso dói na cor. Preconceito, quem sente hoje no Brasil? Os negros. Ainda assim, vejo preconceito. Ainda assim, me dói o coração de saber que só quando você é um pouco mais elitizado financeiramente, ainda somos aceitos. Aceito. Por muitas vezes, a gente vê o preconceito no olhar de algumas pessoas que se acham superior pela cor da pele. Dói. Mas temos que enfrentar. Será que se eu pudesse, quando eu era criança, às vezes me perguntava, será que se eu pudesse, eu não queria ter nascido branco? Dói. Eu não sabia me responder. Pai analfabeto, mãe professora, não tinha instrução. Difícil votação? Difícil. Hoje eu vejo Joaquim Barbosa, deve ter passado por tudo que eu passei. Hoje eu vejo Obama, deve ter passado por tudo que eu passei. Hoje eu me vejo aqui, eu sei o que eu passei. Eu sei o que eu passei. Sei, falo para as pessoas que são da cor branca, que é difícil saber o que é preconceito. Muitos falam, eu entendo. Entenderam uma coisa, sentir na pele é outra totalmente diferente. Discriminação de pobre é uma coisa, de cearense é uma coisa, de índio é uma coisa, de negro ela é cortante. Ela é doída. Porque além de nos escravizar,
de não colocarmos como animais irracionais, colocou-se nas telas das televisões, divulgou a nossa civilização. Nós estamos levantando, gente. Nós estamos nos erguendo. Nós estamos começando a aparecer com mérito nosso. Cor não é para distinguir as pessoas. Cor não é para dizer se é mais inteligente, se é mais burro, se é capaz ou incapaz. Quem escolheu de ser negro? Quem escolheu de nascer numa família pobre? Quem escolheu de se passar por uma situação constrangedora? Nós não escolhemos isso, não. Nós não escolhemos. Mas nós temos que enfrentar essa realidade. Ela é nossa. Como presidente da Câmara, que eu tenho trabalhado, batalhado, para que seja justo tudo que nós estamos acontecendo aqui e tudo que nós estamos fazendo e que tem sido direito. Hoje, o meu voto é contra a lei. Por quê? Porque algumas vezes nessa casa já foi passado que nenhum projeto constitucional vindo do nosso parecer seria aceito por nós. Mais de uma vez aqui nessa casa nós retiramos um projeto por inconstitucionalidade. Então, sinto aos meus co-irmãos negros, mas esse projeto para mim hoje ainda está inconstitucional. E com o meu direito, com a minha postura, eu não posso dar para nós o privilégio que eu não acredito que ainda não foi sancionado e votado. Está no parecer. E não é por isso que nós vamos perder. No outro parecer, se tem 10 vagas no concurso, uma será para negro. Será que nós ainda estamos justiçando? Será que se passar 2, o outro vai ficar de fora porque só tem uma vaga? Não. Nós somos incapazes. Hoje eu vou ficar sentado, porque eu sou a favor do parecer da comissão, que foi do nosso procurador, que o projeto é inconstitucional. Declaro a inconstitucionalidade do projeto, a lei número 35 de 2014, encaminhado ao arquivamento dessa casa. Esse é o parecer, com 5 votos favoráveis a 4. Mesmo sentindo na pele, eu não posso continuar com um erro que para mim ainda não foi definido. Se vem o parecer, no próximo ano, se o prefeito quiser, ele manda um projeto que eu serei a favor. Mas esse ano eu não posso trabalhar contra a minha Constituição. Esse é o meu parecer. Projeto 35 de 2014, arquivado. Passaremos agora aos projetos apresentados, aos requerimentos apresentados. Requerimento do vereador José Hildo. Requerimento em que solicita ao senhor prefeito para que encaminhe ao setor competente, pedindo para que solucione o problema com a falta de água no povoado da Passagem, há mais de uma semana. Em discussão, requerimento do vereador José Hildo Faria. Em discussão, o requerimento do vereador José Hildo Faria. Coloco em votação o requerimento do vereador José Hildo Faria. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram, ou os contrários que fiquem de pé.
Projeto, requerimento aprovado, senhor vereador José de Faria. Requerimentos do vereador Carlos Roberto Coutinho. Primeiro requerimento. Requerimento em que solicita ao senhor prefeito para que determine ao setor competente pedido de abertura e afrontamento do prolongamento da Rua Araxá, no trecho entre os bairros São Vicente e Novo São Vicente. Requerimento em que solicita ao senhor prefeito para que determine ao setor competente pedido de abertura do prolongamento mediante colocação de aterro na Rua do Espaço da Panema, bairro Jardim América, possibilitando o atendimento à notificação número 9541 de 2014, que determinou ao proprietário que seja feito passeio, meio-fio e cerca de lote. Requerimento que ele solicita a secretária de Esporte e Lazer, Roberta Fabiana Neves, pedido de construção de uma quadra na praça localizada no final da Rua Araxá, entre os bairros São Vicente e Novo São Vicente. Em discussão, os requerimentos do vereador Carlos Roberto Coutinho. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Carlos Roberto Coutinho. Essa abertura da Rua Araxá é justamente onde houve a abertura do bairro Novo São Vicente, e naquele local ali deu um procedimento da Rua Araxá para fazer ligação com o resto do bairro Novo São Vicente que estava iniciando. E a praça localizada no final da rua lá, ela está no mato só, e está juntando bicho e mais, e a comunidade lá está clamando por uma área de esporte. Então seria muito bem-vindo aí a construir uma quadra lá para facilitar o acesso da criançada. E essa abertura do prolongamento do bairro Jardim América, o proprietário foi notificado a fazer o passeio, enfim, e cercar o agora está até cercado, porque lá não tem como fazer, porque é um buraco. Então ele está pronto a fazer essa abertura, mas ele tem que fazer a abertura da rua lá, para poder ter condição de fazer o passeio, enfim. Também sou a favor dos seus requerimentos, mas ainda coloco em discussão. Senhor presidente, com a palavra, vereador Zé Faria. Senhor vereador, gostaria também de fazer parte desse requerimento, uma vez que o nosso prefeito está equivocando com as coisas. Estão mandando cartas ameaçadoras ao povo de Bom Despacho, se não fizer passeio, se não fizer muro, que vai para a justiça e vai tomar o bem da pessoa. Isso está trazendo transtorno para as pessoas, estão enlouquecendo nossos moradores, que nem rua tem no local, ele quer obrigar a pessoa a fazer muro e passeios. Está aqui duas notificações que ele fez da prefeitura. Isso não pode acontecer num país democrático. Isso aqui está parecendo comunismo dentro de Bom Despacho. Isso é um absurdo que está acontecendo, porque os lotes, os terrenos da prefeitura estão todos sujos, estão sem cercas, sem muros e sem passeios. Porque para você chamar a atenção, ameaçar as pessoas, você primeiro tem que cuidar do seu quintal, da sua casa, para depois você chamar a atenção dos seus vizinhos. Por isso, senhor vereador, eu gostaria de fazer parte desse requerimento do senhor, porque veio até a mim também pedidos que nem rua tem no Jardim dos Anjos 2, ele está ameaçando que vai a leilão do terreno. Isso tem que criar vergonha. Isso é um absurdo com o povo do Brasil, com o povo de Bom Despacho. Estão passando por cima de tudo, querendo recuperar todos. Isso não pode, com dinheiro, só quer arrecadar. E as coisas boas para nós, para o nosso povo? Nós só temos deveres, nós só temos obrigação e nossos direitos. Por isso, senhor vereador, eu quero deixar claro aqui que seus requerimentos são de grande avalia e gostaria de fazer parte dos seus requerimentos, para que nós possamos chegar ao ouvido do nosso prefeito, para que ele mude suas atitudes e seja mais humano e que respeite mais o ser humano, porque somos todos iguais, somos todos irmãos, mas muitas pessoas não têm condições de fazer tal coisa, porque até mesmo na rua não tem condições de fazer, cheia de buraco, e não tem nem avenida aberta, nem rua,
e está querendo obrigar as pessoas a fazer coisas que eu acho inconstitucional e absurdo. Muito obrigado. Aí, discussão. Vereador, um maior prazer, muito obrigado pelo apoio. Está à disposição de Vossa Excelência e dos demais também, que se acharam justo. É um prazer estar gastando com o senhor. Senhor presidente, hoje, Com a palavra, vereador Roberto Corrêa. eu gostaria de ensinar um requerimento Xaraí do Roberto Contígio, para nós ficar mais forte nesse requerimento, para ver se vai resolver esses problemas desse povo. Está ruim mesmo. Senhor presidente, Com a palavra, vereador também Pedro gostaria de assinar o requerimento do Roberto Contígio, o companheiro nosso só faz o requerimento certo, né? Só necessidade da comunidade. E, usando a palavra da Eva aí, tem que concordar com ele, pois você chega lá na praça lá do São José, foi o Ricardinho já fez o pedido lá para limpar e melhorar a praça, cortar a vergonha. Eu já fiz na rua, querendo na rua para melhorar a praça, limpar. A outra vez você já foi tacar fogo lá, e foi funcionário público que fez isso, que o vizinho lá me contou. É outra vergonha, que em vez de limpar, é tacar fogo na capieira lá na praça, na rua Amazonas. Hoje ele mandou uma resposta para mim que já foi feita a limpeza do cemitério. Eu entreguei no limpeza. O que nós estamos querendo é que tem que detetizar mudas baratas que estão saindo do cemitério. Porque elas estão saindo do cemitério de passar. E no cemitério novo está bom, o meu é para pasto. Eu gosto de falar para o pasto, porque lá dentro do pasto é só ter um colchete lá, e lá está um lugar para o gato, fica bom de leite ali. Né? Então, eu gostaria de confirmar as palavras para ele que realmente o que é público está deixando de desejar. Lá no jardim do Osagan também tem um buraco lá da prefeitura que está conservando. Além de muito sujo, muito lixo, cheio de pinheiro. Né? Então, isso são vários lugares da cidade. A única parte que está tendo limpeza é no centro. Ele está passando o batom do centro, tentando enganar para a periferia. Na porta da minha casa, eu fui pagar R$30 de carne de carro. E eu paguei para limpar a porta da minha casa. Se todo morador for pagar, fazer obrigação da prefeitura, está arrumado. Né? Então, eu gostaria de fazer um parte do Roberto Contígio, porque ele é de extrema necessidade e o prefeito tem que cumprir também a proposta dele do Roberto Contígio. Ainda em discussão, coloco em votação os requerimentos do vereador Roberto Contígio. Os vereadores que foram favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários fiquem de pé. Requerimentos aprovados do vereador Roberto Contígio. Requerimentos do vereador Dr. Fernando Pediatra. Primeiro requerimento, moção de congratulação ao presidente do Sindicato dos Taxistas, senhor Antônio Carlos Elias, em virtude do trabalho realizado à frente do Sindicato de Taxistas. Moção de congratulação à cantora Mira Pérez, em virtude de reconhecimento pelo trabalho evangelizador através da música gospel. Moção de congratulação ao senhor Cássio Pablo, pelos bons serviços prestados no legislativo como motorista profissional. Esses são os requerimentos do vereador Dr. Fernando Pediatra. Em discussão. Presidente, Com a palavra. cumprimentar o vereador pelo requerimento e, se for autorizado por ele, pelo menos o caso que serviu a gente com uma boa vontade, eu gostaria de decidir. Com o maior prazer, obrigado. Em discussão. Coloco os requerimentos do vereador Dr. Fernando Pediatra em votação. Os vereadores que foram favoráveis permaneçam como se encontram, ou os contrários que fiquem de pé. Requerimentos aprovados, senhor Dr. Fernando Pediatra. Requerimentos do vereador Ricardo Lúcio de Alvarenga. Requerimento em que solicita ao senhor prefeito para que determine ao setor competente pedido de posicionamento sobre a questão levantada sobre o consumo de alimentos vencidos nas escolas municipais. Requerimento em que solicita ao senhor prefeito para que determine ao setor competente pedido de envio a esta Casa Legislativa de projeto de lei visando a legalização das chácaras.
Moção de congratulação à Federação de Jiu-Jitsu do Estado de Minas Gerais pela realização do Campeonato Open em Bondespark, realizado no dia 25/5/2014 em IP Campestre. Moção de congratulação ao Alberto Teodoro Coutinho pela coordenação do Campeonato Open de Jiu-Jitsu em Bondespark, realizado no dia 25/5/2014 em IP Campestre. Esses são os requerimentos do vereador Ricardo Lúcio de Alvarenga. Em discussão, senhor presidente. Com a palavra, vereador Ricardo Lúcio de Alvarenga. Senhor presidente, caro vereador Maurício, demais colegas, público que nos assiste, essas solicitações nossas na noite de hoje, primeiramente aquela questão que foi colocada aqui na semana passada, a questão da merenda, estamos pedindo um posicionamento do prefeito municipal com relação ao posicionamento realmente do que ocorreu, tendo em vista que houve vários comentários, a cidade foi questionada por muita gente também. Eu estou querendo um posicionamento do chefe executivo sobre essa questão. Segundo, senhor presidente, nós participamos de uma reunião, eu, o vereador Roberto Contígio, com relação a essa questão da legalização dos chacreamentos. Vossa Excelência não pôde participar no dia, eu não sei se tem mais alguns vereadores que foram, e dali nasceu uma comissão, essa comissão preparou um esboço de uma legislação e enviou até a prefeitura, e o pessoal tem cobrado da gente essa questão. Nós sabemos, que os nossos chacreamentos, infelizmente, não possuem as escrituras definitivas, são vários os que precisam das escrituras, obviamente, para comercializar, ou mesmo até por uma segurança, e precisa-se ter uma legislação específica, e nós estamos solicitando essa agilidade nesse projeto de lei, tendo em vista que Bom Despacho criou realmente uma cidade das chácaras, São muitas as chácaras ao redor do Bom Despacho, e nós precisamos dessa legalização. E por último, senhor presidente, ontem eu estive lá no IP Campestre Clube e fiquei maravilhado com o campeonato, uma etapa do campeonato mineiro que teve em Bom Despacho, de Jiu-Jitsu. Mais de 350 atletas disputaram, muita gente participando do IP Campestre, desde a parte da manhã até a noite, e vi realmente jovens, crianças, principalmente pessoas mais jovens, que gostam desse esporte, e aí a gente vê a importância dessa modalidade. Muita gente de muitas partes disputando, ganhando medalhas, ganhando troféus, e o que é mais importante, jovens que estão saindo aí do mau caminho. Então nós estamos fazendo um cumprimento aí à Federação de Minas Gerais e também ao Sargento Contígio, nosso amigo Contígio, que também é um dos coordenadores dessa modalidade em Bom Despacho. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Dr. Fernando Pediatra. Gostaria de comentar o colega vereador Ricardo Valinda e fazer parte, se possível, dos seus requerimentos, vereador, os quais eu acho muito importantes. E também mandar um abraço para o senhor Contígio aqui pelo trabalho que ele realiza à frente desse esporte tão importante, tão bonito, que é o jiu-jitsu, uma arte milenar, que, na verdade, além de defesa pessoal, é um esporte muito bacana, muito legal, que deve ser incentivado. Acho que se torna um cidadão melhor ao praticar o esporte. Então, desta forma, eu acho que tem muita importância o seu requerimento, vereador. Obrigado. Lógico, presidente. Com a palavra, o vereador Roberto Coutinho. Eu gostaria de manifestar uma coisa aqui dentro do vereador Ricardo. São todos de ótima escolha e principalmente a questão da legalização das chácaras, que é um problema que hoje grande parte da nossa sociedade está convivendo essa dificuldade aí. Isso aí está necessitando uma medida urgente por parte da administração municipal. Boa noite, presidente. Com a palavra, o vereador Roberto Nogueira. Eu também gostaria de prestar meu apoio ao amigo que já lembrou de mim, porque é muito importante esse projeto. Senhor presidente, com a palavra, o vereador José Henrique Maria. Senhor vereador Ricardo, gostaria de parabenizar e agradecer de você ter lembrado do nosso tenente Contígio, da reserva, e de todos que você está pedindo a moção. E quero também fazer parte dos seus requerimentos, se assim o senhor me conceder. Ainda em discussão? Coloco em votação os requerimentos do vereador Ricardo Lúcio de Alvarenga. Os
vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram, ou os contrários que fiquem de pé. Requerimentos aprovados, senhor vereador Ricardo Lúcio de Alvarenga. Passaremos agora à última parte da nossa reunião, que é a palavra livre. Coloco a palavra aos senhores vereadores. Senhor presidente, com a palavra o vereador Ricardo Lúcio de Alvarenga. Senhor presidente, primeiramente eu gostaria de cumprimentá-lo pela condução dos trabalhos, dizer que essa casa tem sido tomada algumas posições, às vezes contrárias à ideologia pessoal da gente, mas há muito tempo eu aprendi a ser democrata e, às vezes, não aceitar, mas acatar a ideia, o posicionamento da maioria. Então, portanto, eu acho que é uma casa democrática, é um local de política, e nós podemos aqui divergir, discutir, emendar, mas nunca jogar uma lei para debaixo do tapete, para debaixo da gaveta. Eu acho que dessa forma nós não contribuímos para o desenvolvimento de nossa terra, igual muitas leis, infelizmente, já ficaram aqui nessa casa. Eu gostaria, senhor presidente, de destacar também a importância da nossa audiência pública. Obviamente, Vossa Excelência vai firmar aí. Esse final de semana, eu passei o final de semana dando uma estudada no nosso Código de Obras. De antemão, já parabenizo a iniciativa, o empenho. Obviamente, nós temos aqui várias dúvidas, e é para isso que é a audiência pública, realmente para esclarecer, porque isso aqui, gente, vai ser um marco, vai ser um divisor de águas. Obviamente, é muita coisa que vai ser mudada, vai ser transformada, e nós precisamos estar atentos a essas transformações. Mas entendo que é um passo muito grande que nós estamos dando para o aperfeiçoamento da nossa legislação, para o nosso plano diretor, quem sabe concluir esse ano as outras leis complementares. O Código de Obra é o início, nós temos as outras leis para a gente encerrar esse Código de Obras. Senhor presidente, também eu gostaria de destacar que, quando do lançamento da pedra fundamental do conjunto habitacional Dona Branca, eu tive o privilégio de usar a palavra e falar algumas coisas, e essa semana que passou, eu fui vendo as coisas acontecerem e estou acreditando que dessa vez nós vamos ter um critério democrático. Como eu estou falando aqui de democracia, iremos ter um critério democrático na distribuição das casas. Foram feitas 1.380 inscrições, sendo 235 que foram inabilitadas, mas obviamente todos esses 235 têm direito ao recurso. Inclusive eu fiz uma sugestão do prazo para o recurso ser estendido, e foi estendido até dia 28, quarta-feira, o prazo para o recurso. Eu acho que é importante as pessoas que às vezes tiveram a sua inscrição negada, que tenham o seu privilégio de se defender. Então, o sorteio vai ser, espero, e acredito que será democrático, transparente, porque eu acho que o mais importante é a transparência. Nós iremos, a Prefeitura irá, no dia 1º, anunciar a data que será feita o sorteio em praça pública, com a presença de autoridades, Ministério Público, dos 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário, e também sociedade civil, obviamente. Então, eu entendo que vai ser a primeira vez na história, o SEB fez também, teve uma vez que fez o sorteio dessa forma, lá no Caíque, de algumas casas, mas eu entendo que dessa vez houve um aprofundamento maior. Obviamente,
serão sorteadas as 356 casas, 3% exclusivamente para deficientes físicos também habilitados e também 3% para pessoas idosas. E as demais, os 94%, para as pessoas que se inscreverem. Serão sorteadas com suplente também, algumas a mais, me parece que são 40%, serão a mais, porque posteriormente a Caixa fará uma triagem. Então, por exemplo, às vezes se a pessoa tiver algum problema de SPC, de dívida com o governo, então ele pode ter o problema, porque isso aí é o programa Minha Casa Minha Vida, dentro da Caixa Econômica Federal. Então, tem os pré-requisitos do município e da União. Então, obviamente, nós iremos sortear a mais para suprir, obviamente, essas questões que forem eliminadas. Mas eu destaco aqui, realmente assim, a transparência. A relação das pessoas está disponível no site da Prefeitura, acho que deve estar fixado também na Prefeitura. Eu não sei se veio uma cópia aqui para a Câmara, eu até tinha solicitado que viesse uma cópia dessas pessoas. Então, assim, eu acho que é importante todos acompanharem, porque não vai ter privilégio de quem um indicar ou outro indicar. O critério será dentro realmente das regras. E o sorteio é uma coisa da sorte, né? Não sei se posso chamar de sorte, mas, obviamente, mais de 1.000 pessoas para tirar 356 também está dentro, do limite assim, de pessoas que muita gente vai ser contemplada, e assim nós esperamos que sejam contempladas, que essas pessoas possam, em dezembro, já estar morando naquele conjunto habitacional. As minhas considerações dessa noite eram essas, presidente. Muito obrigado. Ainda com a palavra livre, presidente, a palavra do vereador Zé Ivo. Primeiramente, senhor presidente, eu gostaria de agradecer a Deus por eu fazer parte dessa casa e, junto com cada um de vocês, me dando esse poder de lutar em prol da população. Isso eu fico emocionado e agradeço todos os dias a Deus. E que Deus dê a nós forças para a gente tomar as decisões, mesmo que a gente erre. Mas se a gente errar, que Deus nos perdoe e que as pessoas nos perdoem. Porque nós erramos querendo fazer as coisas certas. Porque somos honestos, somos seres humanos e cada um de nós tomamos uma decisão importante, que eu tenho certeza que não vai prejudicar ninguém. Muito pelo contrário, vai sim fazer com que essas pessoas cresçam e que vejam o seu valor como ser humano, como pessoa, e não pela cor que tem. Porque eu respeito, pode ser quem quer que seja, coisa que meu pai nos ensinou, porque meu pai é um homem de Deus, é um homem honesto, que sempre temos que respeitar cada um. E por isso, senhor presidente, eu gostaria também de lembrar que tomara a Deus que essas casas sejam distribuídas de acordo com o que falou, com o que pregou, para que não beneficie pessoas que não precisam e deixe pessoas que realmente precisam sem essa casa. É isso que eu quero que aconteça. Eu sou a favor de coisas boas para o povo do municipal. Eu sou a favor que melhore, não é 100%, é 1000% do municipal. Por isso, eu agradeço e peço a Deus que nos dê força, que nos dê saúde a todos nós e a toda a família de municipal, e principalmente aos nossos pais. Muito obrigado. Ainda com a palavra livre, Com a palavra, senhor presidente. a palavra do vereador Dr. Fernando Tejada. Neste momento da palavra livre, antes de passarmos, eu trouxe aqui uma filmagem para ilustrar o fato que vem ocorrendo em Bom Despacho, para fazer meu posicionamento como vereador a respeito do fato grave. Mas antes deste vídeo, por favor, André, só um minuto, eu gostaria de fazer algumas colocações. Em primeiro lugar, eu gostaria de me solidarizar com a família do maestro Mário Domingos pelo seu falecimento. Lembrar aqui dessa pessoa maravilhosa que eu tive o orgulho e a oportunidade de conhecer nesses anos aqui em Bom Despacho. Uma pessoa que merece o nosso reconhecimento, que teve uma vida digna, uma vida de amor e dedicação, um exemplo como pai, um exemplo como marido. Logo após a morte da sua esposa, Dona Manoca, agora após alguns meses, nós perdemos também o maestro Mário Domingos. Então, fico aqui meus pêsames, meus sentimentos, a família e toda a população que gosta
e que tinham carinho por esse homem, esse grande homem que nós tivemos em Montes Baixos. Gostaria de, da mesma forma que o vereador Ricardo colocou, presidente da Câmara Maurício, destacar aqui a sua atuação à frente do estudo do projeto do Código de Obras para Montes Baixos. O senhor realmente se esforçou, todos nós somos testemunha, presidente, do seu esforço pessoal, com a ajuda de diversos outros membros da sociedade, especialmente os engenheiros, arquitetos e membros da população, para se chegar a melhor possível para oferecer à população de Montes Baixos um novo Código de Obras. Porque eu tenho certeza, vereador Maurício, que será um grande marco, não só na sua gestão como presidente da Câmara, mas na sua carreira como vereador. Um projeto de grande importância para o município e que há muito tempo estava parado nesta casa sem uma conclusão definitiva. Que essa legislatura vai ter o orgulho e o esforço realmente para poder colocar em prática. Isso é muito importante, presidente. Convidar a todos os presentes, todos que estão nos ouvindo, mais uma vez para a audiência pública, porque sem a participação da comunidade não tem tanto valor. Nós queremos realmente a participação de todos aqui, com ideias que possamos fazer um debate democrático. Assim como o Ricardo, eu também valorizo a democracia em nossa comunidade. Gostaria também de referir a questão das casas, que nós torcemos e estamos aqui fiscalizando, que essa entrega seja realmente feita para aquelas famílias mais necessitadas. Pois não há casa para todos, mas vamos primeiro atender aqueles que mais precisam. E por último, antes de encerrarmos, eu estou trazendo hoje para todos vocês, para divulgação em toda a mídia com os pacientes, para tornar mais público ainda do que já é, o fato da administração municipal estar ferindo a legislação do Código Nacional de Trânsito, Código Brasileiro de Trânsito, na medida que cometem uma infração gravíssima. Não sou eu, vereador, que estou dizendo, isso aqui é uma preocupação minha como cidadão, inclusive. Preocupação com a segurança dos trabalhadores, segurança dos garis. Nós estamos presenciando, no dia a dia de nosso município, servidores da limpeza municipal serem transportados em cima de carrocerias abertas de caminhões. Veículos inadequados para a coleta de lixo. Esses servidores estão sendo submetidos a essas condições inadequadas de trabalho, correndo risco, inclusive, de morte, podem cair daquele veículo a qualquer momento, estão sendo transportados, além de em cima de uma carroceria aberta, em meio ao lixo, como vocês vão ver nesta filmagem, testemunhando o que eu estou dizendo. Então vejam bem, dois servidores ali, dois garis atrás, de costas para o caminhão, segurando de mau jeito no caminhão, enquanto o outro vai por cima do lixo. O caminhão está transbordando de lixo, quantas vezes sacolas caem e eles precisam correr atrás e voltar a pular nesse veículo. Eu não posso fechar os olhos para essa realidade e simplesmente não comentar nada e fingir que isso não é comigo. Eu sou, além de um cidadão, sou um vereador do meu município. E eu preciso comparar com cidades mais desenvolvidas. Nós queremos desenvolver, não regredir. E eu vejo que houve um regresso na forma da coleta do lixo em Bom Despacho. Existem outras formas mais modernas, mais adequadas, para proteger o trabalhador em primeiro lugar. O trabalhador não pode ser transportado. Não sou eu, vereador, que estou dizendo, gente. Isso aqui não é diferença partidária, isso aqui não é campanha política, jamais. Eu estou apenas fazendo uma denúncia formal, honesta, baseada em fatos, e o Código Nacional de Trânsito diz: é infração gravíssima transportar pessoas, passageiros, na carroceria de veículos abertos. Isso não pode, não é permitido por lei, e não consigo compactuar com isso, presidente. Gostaria que nós precisamos de uma resposta. Já tivemos uma reunião aqui com o secretário municipal de trânsito, que não teve resposta para esse questionamento. Ficou em dúvida, não teve uma resposta para me dar como vereador naquele momento que eu questionei aonde estaria a lei que permitia, então, a prefeitura de fazer dessa forma. Então, eu gostaria de pedir, gentilmente, que esse problema seja sanado o mais rápido possível, pois está trazendo riscos para esses pais de famílias. Gostaria que vocês que estão me ouvindo me compreendessem que essa preocupação é pelo bem do município. Eu estou fazendo o meu papel fiscalizatório de vereador e não vou fugir desse papel. Com todo respeito aos administradores municipais, isso é uma questão realmente administrativa apenas. Muito obrigado a todos vocês pela atenção. Boa noite. Ainda com a palavra ali, senhor presidente, com a palavra o vereador Pedro Paulo Maia. Eu vejo esse vídeo
já presenciei várias vezes. Eu gostaria de manifestar meu apoio ao doutor Fernando sobre as suas palavras e confirmar com ele o seguinte: pega uma saveira, uma caminhonete do campo, coloca 3 passageiros aí em cima da carroceria, você não chega a ter a matriz, não, você é impedido. Você manda prender as costas do caminhonete, manda fazer multa. Por que um caminhão do lixo é diferente? Porque é da prefeitura? Né? Porque é mandado pela prefeitura? Eu acho que é irregular. Me lembro que o fato é que ocorreu na campanha nossa passada, né, vereador Ricardo? Eu estava presente, a polícia parou uma carreata nossa com o deputado Domingos Sá, está vendo, e o Anselmo Domingos e tal, exatamente porque estava andando a carroceria a céu aberto. Falaram que não podia, que aquilo ali, e obrigou o deputado a carroceria. Então, por que a lei só prevalece por nada? Tem que prevalecer todos os organos. Então, eu sou manifesto com apoio ao vereador do Fernando, que realmente é uma vergonha o que está acontecendo no Estado. Ainda com a palavra livre. Senhor presidente, só parabenizar o vereador Fernando, dizer, né, vereador, que o ano passado eu também fiz o mesmo trabalho, infelizmente não obtive resposta. Eu acho que seria bom nós convidar o comandante do policiamento do despacho para que ele venha até esta casa e saber dele o que está acontecendo, o que é privilégio para uns e a fazer cumprir a lei do outro. Eu acho que seria uma boa mostrar esse vídeo para ele, que ele deve estar vendo não. Aí trazer, ver com ele como que nós vamos resolver essa situação desses meninos. Vou acatar a sua sugestão, vereador Zé Rio, e fazer convite para o comandante para que compareça na sala de comissões para que nós possamos discutir esse problema que tem sido batido aqui nessa casa em todas as reuniões. Ainda continua com a palavra livre? Senhor presidente, a palavra do vereador aqui. Concordo com o colega Zé Rio e sugiro também que chame o Celo aqui, que é o secretário de Meio Ambiente, né, para podermos responder também. Será encaminhado no ofício sugerindo a presença dos dois aqui na sala de comissões. Assim que tiver confirmação da data, passarei a vocês para as nossas considerações e discussões na sala de comissões. Ainda uma palavra livre. E hoje eu gostaria, principalmente, de agradecer a todos que aqui participam com a gente das nossas reuniões, de dizer ao povo do municipal que nós entramos aqui para ser vereador com um compromisso de mostrar o que nós pensamos para o povo municipal. Eu me lembro muito bem que no primeiro ano, fazendo parte das comissões, o vereador Ricardo conversa muito comigo, tem uma admiração especial pelo seu trabalho, falou comigo: Maurício, aqui nós temos que botar as coisas. Colocar projeto, o nome de rua é fácil, mas que tem alguns projetos por ele. E nesse dia, eu olhei para ele e falei assim: eu sou candidato a presidente também no outro ano. E eu tenho um compromisso com o povo municipal. É de colocar todos os projetos, mesmo polêmico ou não, que tenha a decisão nossa, que já seja concluído em votação. É por isso que nós trouxemos hoje um projeto político para essa casa. E que foi rejeitado. Tem peso político? Tem peso político. Mas nós temos que assumir. Ou nós vamos ficar aqui simplesmente reunindo e esquivando das coisas que podem dar resposta ao nosso povo. Nós fomos votados porque, no meu entender, eles acreditam que nós nos demos o poder da decisão. E essa decisão nós temos que mostrar, gente. A favor ou contra. Não podemos pegar os projetos de peso maior e arquivar, sem discutir, sem votar. Isso, durante esse ano, e espero que nos próximos anos não aconteça. Esse desgaste nós temos que ter.
nenhum argumento para se votar. Esse projeto ficou mais de um mês na sala de comissões e nós discutimos o projeto. Parabenizo a cada vereador que posicionou a favor ou contra hoje, que deu o seu depoimento, que é só assim que nós vamos mostrar para a população quem somos nós, não como pessoa, mas como político. Na quarta-feira nós estaremos trazendo aqui o código de obras para ser discutido, como já foi falado. É mais um projeto que tem peso político. Porque para algumas pessoas, eles veem como prejuízo. Mas para a maioria, vai ser o benefício. É isso, é essa mudança é que a gente está buscando. Apesar de doer todos os dias que a gente vê que a nossa luta ela é muito pequena, porque lá em cima continua muita maracutaia. Ontem, assisti no Fantástico uma reportagem sobre a saúde. A vergonha da saúde. 81% dos hospitais no Brasil estão inadequados. Pessoas morrendo na fila. Gente chorando e pedindo pelo amor de Deus, vendo a mãe morrer, vendo o filho morrer. E toda hora passa uma propaganda da Copa do Mundo. E toda hora passa uma propaganda dos estádios que era de 2, passou para 9 milhões. E as emissoras de televisões, agora, para incentivar a Copa ainda mais, toda hora incentiva. Vamos fazer um vídeo, manda para cá. Nós não somos mais pagados. Nós estamos sentindo na pele que depois da Copa, aí sim vai florescer o que é o Brasil. A nossa dificuldade. Tem dia que eu vejo e penso, não, vai começar daqui. Estamos fazendo a nossa parte, mas eu vejo que é muito pouco. É triste assistir uma reportagem de um país que se fala em desenvolvimento, de um país que fala que não tem desemprego, onde 81% dos hospitais que atendem SUS não tem odontólogo. E o ministro, o secretário, falava, não, o pessoal está no corredor, você viu que está arrumadinho lá, está, tem uma cama para eles lá. A cama não é uma máquina. Isso é uma vergonha. Aí, nós, como vereadores, e como o povo de Montes Claros, vem uma pergunta: será que nós vamos esperar deixar chegar isso na nossa cidade? Ou nós vamos começar a ser mais assíduos também na saúde? Que nós temos muita reclamação da saúde. Então vamos ficar atentos para que depois da Copa, a nossa cidade não seja também mais uma propaganda negativa do Brasil. Hoje, eu sinto a dor de quem perde um pai, uma mãe, de quem perde um irmão. Não passa por nós, fora que tiver no hospital. Aí sim vai sentir por falta de atendimento. E se fala que o SUS é o maior programa que existe da saúde no mundo. Então, gente, a gente vê uma reportagem dessa, a gente tem que voltar a repensar o que é o Brasil. Que caminho nós estamos trilhando para o nosso Brasil. A gente fica triste. Um ano de Copa, um ano de eleição, se florear as coisas como estão floreando. Motorista de greve, polícia civil fazendo paralisação, polícia militar ameaçando parar. Isso é uma vergonha para nós. E fala que a Copa é do povo brasileiro. Claro que a Copa é nossa. Mas antes da Copa, nós precisaríamos de muito mais coisas. Essas, hoje, gente, esse é o meu pensamento, o meu sentimento dessa reunião de hoje. Que nós precisamos de mudar. Que nós precisamos realmente de apoiar o deputado. Mas apoie aqueles que passam pelo Brasil. E não por, eu vou ajudar um pouquinho e tal, e ajuda insignificante. Gostaria de lembrar
que a reunião do dia 9/6 será itinerante no povoado da Passagem. E quarta-feira, após a sessão das comissões, nós estaremos aqui para fazer a audiência pública do Código de Obras. No mais, e mais nada a vir a ser discutido, está encerrada a presente sessão. Uma boa noite a todos vocês.